Hoje eu vou recomendar para vocês alguns livros que me deixaram assim bem perturbada. Oi gente, eu sou a Nini e esse é o canal do meu blog, O Estante da Nini. Hoje eu tô aqui para fazer uma lista com 5 livros que me deixaram perturbada de alguma maneira. Se gostar do vídeo, aproveita para dar um like, te inscrever no canal, me segue também lá nas redes sociais e assina o feed do blog para receber as atualizações por e-mail, porque lá rola conteúdo extra que não aparece aqui no YouTube. Então vamos lá! O primeiro livro que eu escolhi para recomendar para vocês é Memória da Casa dos Mortos, do Dostoiévski. Esse é um livro que se passa basicamente dentro de uma prisão siberiana do século XIX, de trabalhos forçados. E eu escolhi esse livro como perturbador porque ele tem muitas cenas que causam um verdadeiro incômodo físico, de situações que acontecem com esses presos, de cheiros, de ambientes. Tem uma cena que ficou muito marcada para mim, que é nas poucas oportunidades que eles têm de tomar banho, como acontece de um jeito meio esquisito e até nojento, sabe? E esses barulhos que vocês estão ouvindo aí é as gatas agitando dentro de casa. Então, voltando aqui para a recomendação, gente, esse é um livro que, apesar da gente saber que aqueles personagens são criminosos, cometeram coisas às vezes terríveis para outras pessoas, mesmo assim causa muito incômodo saber o tipo de situação que eles passavam e com certeza, né, guardadas as proporções, já que essa é uma prisão siberiana, eu acho que muita coisa acontece ainda hoje, muita coisa, se a gente fosse observar as condições de um presídio também se assemelhariam com o que o Dostoiévski retrata aqui. Fiquei muito perturbada em vários momentos desse livro e recomendo demais essa leitura. Já tem comentário sobre ele lá no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo. A minha segunda recomendação é A Lista do Nunca, da Colette Zahn. Esse livro foi bem falado na época que ele foi lançado, eu até li um pouquinho depois, né, desse primeiro momento, e eu gostei muito. Esse livro fala sobre algumas personagens que passaram por uma situação de sequestro e cativeiro mesmo depois de tomar várias precauções, ter verdadeiramente uma lista de cuidados para evitar que esse tipo de coisa acontecesse com elas, mesmo assim aconteceu. Essa história, ela se passa depois desse acontecimento, quando o agressor dessas mulheres, ele está prestes a receber um habeas corpus e vai ser solto. E de alguma maneira, durante todos esses anos que ele ficou preso, ele se fez presente na vida de algumas dessas personagens, algumas dessas vítimas. Então o livro vai mostrar um pouquinho do que aconteceu no passado, ao mesmo tempo que algumas dessas mulheres vão se encontrar, mesmo que a contragosto, para tentar entender por que esse cara ainda mantém contato com elas, se ele tem alguma intenção, quando sair da prisão, de fazer mal para elas. E vai mesclando então esses acontecimentos do passado com o presente. Também tem várias cenas que causam certo incômodo. Como ele não se passa exatamente no momento do cativeiro, não tem muitas cenas pesadas, mas tem algumas cenas pesadas e algumas cenas que fica subentendido muitas outras coisas que aconteciam ali. Eu gostei muito dessa narrativa, é uma história que te prende e eu acho que vale a recomendação aqui também na lista de livros perturbadores. A próxima recomendação é Ratos, do Gordon Reese. Essa foi uma leitura desse ano que eu adorei, eu não esperava gostar desse livro, eu nem esperava muito bem algo específico desse livro, mas conta a história de uma mãe e uma filha, e essas duas mulheres, elas sofreram abuso de alguma maneira, né? A mãe por parte do marido, que ficou a cada ano do casamento submissa, principalmente quando o marido percebeu que ela tinha uma carreira de sucesso pela frente na sua profissão e ele já não caminhava tanto por esse trilho, então ele resolve transformar a mulher numa mulher dona de casa, assim, sem interesse por outras coisas, ficar minando a personalidade dela, a mente dela, para ela se tornar uma mulher reclusa, para ele poder ascender na carreira e ocupar o lugar que seria dela. E a filha deles, essa menina, ela sofre um verdadeiro atentado na escola e as únicas testemunhas são as meninas que colocaram fogo nela, e é claro que elas desmentem tudo na diretoria. E acaba que na escola nada é feito, não é aberto nenhum processo, essas meninas não são expulsas, nada acontece e a vítima acaba ficando ali como a personagem perturbada da história. O livro começa quando essas duas mulheres deixam a vida delas então para trás, se mudam para uma casa nova, numa propriedade mais afastada, não chega a ser um lugar rural, mas é uma localidade tipo montanhas, onde não há casas muito próximas a outras. E parecia tudo bem, tudo feliz, até que uma determinada noite
uma situação bem grave acontece, essa situação tem um resultado na vida dessas duas personagens e aquilo vai mudar completamente a vida delas. E o livro questiona um pouquinho, né? Elas eram ratos antes porque se deixavam ser dominadas por outras pessoas e no decorrer dessa história elas vão passando por um processo que as modifica. Mas o que será que elas se tornaram, já que elas não são mais ratos? Será que elas se tornaram algo melhor ou pior? A próxima recomendação é Escuridão Total Sem Estrelas, do Stephen King, especificamente o primeiro conto desse livro, que é o 1922. Nesse conto, um pai e um filho cometem um crime por conta de uma herança e uma discordância de como investir o dinheiro da família, e eles acabam ocultando ali o cadáver, só que essa ação começa a ter um efeito psicológico na vida dos personagens, eles nunca conseguem deixar esse fato para trás. E eles começam a ter certas alucinações, eles começam a ter certas sensações até físicas de a ver com esse crime que eles cometeram. E eles vão ficando cada vez mais perturbados com isso, cada vez mais envolvidos numa situação que eles nunca vão conseguir sair. E o livro vai mostrando um pouco dessa degradação, então, no psicológico desses personagens, por conta dessa atitude que eles tiveram. Bate um certo arrependimento, mas esse arrependimento não é exatamente pela atitude, mas sim pelas consequências que eles estão sofrendo agora. Também é um livro bem assustador, porque embora tenha o contexto, né, de 1922, como é o título, é o tipo de coisa que acontece com muita frequência em qualquer cidade do mundo, a gente vê muito nas notícias e eu imagino que muitas pessoas sofram também com o seu próprio psicológico, mesmo que não enfrentem nenhum tipo de condenação penal ou justiça, o seu próprio psicológico acaba afetando por conta dessa atitude. Também tem várias cenas perturbadoras nesse livro, principalmente porque se passa numa propriedade rural e lugares assim, né, com árvores, com galpões, com animais, com celeiros, sempre também tem um quê, né, de atmosfera sombria, então recomendo muito, principalmente o conto 1922, mas todas as histórias desse livro têm também um pouquinho de coisas perturbadoras. Para terminar a lista de hoje, eu vou recomendar O Viva para Contar, da Lisa Gardner. Esse foi a minha única leitura dessa autora até agora, eu tenho mais 2 livros dela na estante que eu quero muito ler, e eu vou resumir a explicação desse livro em Crianças Psicopatas. Esse é um dos fios condutores do enredo dessa história e, gente, dá muita aflição. Eu que sempre fui uma pessoa assim que tive muito receio em ter filhos, não é uma coisa que está nos meus planos. Depois que eu li esse livro eu fiquei mais impressionada com a possibilidade de ter um filho psicopata, e é muito complexo esse tema porque a gente sabe que existem psicopatas na sociedade, mas é raro a gente imaginar eles como crianças, imaginar que uma criança pode ser um psicopata, uma pessoa em formação que já é um psicopata, mas acontece. E eu acho que a Lisa Gardner, ela consegue trazer isso de várias maneiras para o livro, tanto retratando essas crianças, quanto as suas famílias, quanto os casos de crianças que os pais deixaram num hospital especializado e praticamente baniram aquela pessoa da família, ou seja, ela não existe mais para aquelas pessoas, quanto para os pais, como é o caso aqui de um dos fios condutores do enredo, de uma mãe que não abriu mão de cuidar do seu filho, que ela vive sempre em alerta constante. O marido e a filha foram embora de casa porque eles tinham um medo presente de que esse menino fosse matar a irmã a qualquer descuido deles, então ela acaba perdendo sua vida, sua família, em prol desse filho que pode a matar em qualquer momento. Então esse livro realmente dá uma perturbada na cabeça da gente. Esse é um dos fios condutores do enredo, é meu preferido, mas ele tem uma investigação policial que em um determinado momento vai reunir todos os temas que compõem esse enredo. Também gostei muito, vale super a pena ler Viva para Contar. Quem tiver na estante, fica aí a recomendação também. Então, gente, essa é a minha lista de livros perturbadores. Esses são alguns que eu tenho na estante que tratam de assuntos ou tem cenas que me deixaram assim perturbada, me causaram incômodo. Espero que vocês tenham gostado da lista de hoje. Aproveitem e me contem aqui embaixo que livro vocês leram e que deixaram vocês um pouquinho perturbados. Pode ser um tema, pode ser uma cena. Recomenda aí também para os leitores conhecerem outras opções de livros perturbadores. É isso e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!